Migas, acabei de terminar o meu relacionamento de 10 anos. Ia fazer 10 anos agora em agosto. 10 anos de namoro. Não ironicamente, né? Eu postei nos últimos 2 dias vídeos falando de fanfics, de como eu queria que fosse o meu dia dos namorados. E agora a gente terminou. Mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje analisaremos toda essa problemática dos sinais que levam a um término. Muitos relacionamentos hoje, eles têm uma estrutura, né? Parecem ter um roteiro pronto. Todas as mulheres conversam sobre relacionamento, parece que sabendo como que é o modelo de todas. Parece que todas respeitam o mesmo script, né? Uma chega pra outra e diz: ai amiga, meu ficante. Ah, é ficante, tá ficante sério ou é ficante ficante? Ah lá, é ficante sério já. Então ela já sabe que daqui a pouquinho pode virar namorado, ou não. Virou namorado, ela quer saber em quanto tempo a amiga dela vai estar namorando até que o cara leve mais a sério e peça ela em noivado. Se der muito tempo, ela já vai achar que o cara tá enrolando a amiga dela. E a gente já sabe como que funciona. À medida do que esse cara faz essa menina sentir, do quanto ele consegue ficar na cabeça dessa menina. Se tiver draminha então de terminar e um dia voltar, melhor ainda. Você sabe que no fim das contas o cenário já está montado para que quando eles tiverem nas mãos o peso da responsabilidade do matrimônio, que o povo antigo entendia muito bem que era extremamente pesado, por isso treinavam desde pequeno, as pessoas treinavam a menina para ser uma dona de casa e futuramente uma mãe, enquanto os homens eram treinados e forjados pelos outros para ser casca grossa, para ter capacidade de prover, etc. Hoje a garotada acha por bem viver a vida conforme sente que, e passam dessa leveza para um dia entrar dentro de um matrimônio que requer responsabilidade, entrega, sacrifício, e acham que vão viver um conto de fadas. E o pior dos problemas é que quando a coisa acaba, a maioria delas se percebe como essa grande vítima que amou demais, que se envolveu demais, que não esperava nada do que aconteceu e agora está à deriva, está triste só. Mas será que não há uma carga pesada de responsabilidade para que tudo a levasse a esse destino? Você está curioso para saber onde isso vai dar? Não sai daí! Tá começando mais um Fala Caras. Relacionamento de 10 anos. Ia fazer 10 anos agora em agosto. 10 anos de namoro. Mas de noivado desde o final de 2023. A gente não chegou a casar, a gente já morava junto. E eu mudei pra São Paulo e eu acabei de terminar. Ninguém sabe ainda o que acabou de acontecer. E não ironicamente, né? Eu postei nos últimos 2 dias vídeos falando de fanfics, de como eu queria que fosse o meu dia dos namorados. E agora a gente terminou. E a gente nunca tinha chegado a terminar. A gente passou por uma crise ano passado e a gente estava tentando. Eu mudei para São Paulo e a gente estava tentando ficar tudo bem. E há mais ou menos 1 mês, 2 meses, a gente resolveu seguir e fazer dar certo e tudo. E aí, infelizmente, não deu. Agora a gente acabou de terminar, né? E a gente nunca terminou, então... Vocês não acham estranho como que elas não têm nenhum problema em abrir toda a vida pessoal delas numa rede social? Pra todo mundo, pra estranhos assistirem? Não é esquisito isso, vocês não acham? Eu acho isso muito estranho. Eu não vou dizer pra vocês que isso é um problema, que isso é errado nem nada. Cada um com sua vida, né? E as pessoas são livres. Mas é esquisito, né, cara? Eu não me vejo fazendo isso. Não me vejo abrindo o telefone e falando quando eu tô triste porque fui abandonado. Porque repara, você grava um vídeo desse e você assiste depois. Aí você vê se você gosta do que você falou, entendeu? Então tem um nível esquisito aí de, sabe, frieza. Não é não? Ninguém lembra dessa parte, né? Que você assiste depois, decide que vai postar, entendeu? É esquisito pra caramba, cara. E é isso, gente. Não foi da noite pro dia, igual falar, terminou da noite pro dia. Não foi. Tem mais de 2 anos que as coisas não andavam. Algumas coisas... Era um relacionamento de fato saudável. Tinha mais momentos bons do que coisas ruins. Interessante, hein? O relacionamento era saudável para ela. Vocês sabem como é que é, né, pessoal? Quando o cara diz o relacionamento era saudável, mas infelizmente acabou, o cara tá dizendo que era saudável para ele. Ou seja, ela era uma pessoa saudável para ele, mas acabou. Quando a mulher diz o relacionamento era saudável, se ela considera é porque era saudável para ela. O cara era saudável para ela. Por que acabou, né?
Mas havia algumas coisas que estavam estranhas. Por exemplo, quando o casal fica noivo, o natural é ele caminhar pro casamento, né? E não foi isso que a gente fez. A gente acabou não casando. Esse ano a gente tava vendo como é que ia ser, mas não se movimentava direito para poder planejar o casamento. E foi isso. Agora acabou. Perceba, o que temos aqui das informações da vida pessoal dessa pessoa, né? Porque decidiu simplesmente postar isso, é estranho pra caramba, repito, né? Mas faz parte. É bom, né? Quem é religioso consegue constantemente ver coisas que as pessoas estão fazendo na vida e falando assim, caramba, faz sentido o que eu acredito, faz sentido eu defender o que eu defendo. Olha as pessoas simplesmente fazendo as coisas e tudo dando errado, sem organização, sem planejamento, sem regra, né? Sem limites, sem sacrifícios, certo? Simplesmente ali vivendo os prazeres das coisas e tal. Então, basicamente o que aconteceu aqui pode ter sido algo assim, né? Se não foi exatamente o que aconteceu aqui, a gente sabe que é a maioria. Os dois começam a ficar, gostam bastante um do outro, o que significa que bateu uma química, a gente sabe como é que é. E aí quando bate essa química, eles resolvem ficar sério um com o outro. E aí quando, às vezes, percebem que chegou a hora, decidem namorar, né? E dizem assim, agora a gente vai namorar. A partir dali eles ficam noivos. O primeiro sinal que ela teve foi que o cara namorou com ela durante muitos anos. E depois noivou. E depois desse noivado, cozinhou ela mais um tempão. Então, o que ela entrega de informação foi só isso, né? Tipo assim, o cara noivou e manteve ela noiva. E ela aparentemente queria um casamento. Caso contrário, numa relação saudável, numa convivência boa, isso não seria um problema, né? Não seria um motivador de conturbar a convivência de um com o outro. Eu consigo entendê-la perfeitamente. Uma mulher deseja, né, o casamento do cara. Mas o cara, por algum motivo, não está entregando isso pra ela. Existe um motivo, a gente sabe que existe. O cara às vezes não vai querer falar, mas se fosse qualquer coisa, o cara dava, porque ela quer. Então se o cara se recusa a dar, é porque tem um motivo para ele não dar o casamento a ela. É claro que, na minha análise, eu sei que para muitos eu vou parecer ultra mega conservador no que eu vou dizer, mas na minha análise, o erro tá justamente de como a coisa começa, né? A coisa começa com os dois ali se bicando, se testando, né? Então, como aquele vídeo que já postei aqui, em que a menina levou o cara numa viagem de família, o cara, pronto, conheceu a família dela, o cara era o tal do ficante, e ela conta aquele vídeo como uma história que ela se frustrou muito porque ela acreditou em alguém. Ora, quais foram as posturas dela para acreditar nesse cara, para submeter esse cara a teste? Ela começou a ficar com esse cara para valer, sexualmente falando, levou o cara para conhecer a família, os dois viveram daquele tempo de férias ali, né? Eles passaram férias juntos. Todo aquele tempo eles viveram como marido e mulher. Ela fazendo comidinha, dando pratinho pra ele, e pá, e tal. E ela curtiu aquela convivência com ele. E ela decidiu na cabeça dela que, pô, esse cara é um bom parceiro pra mim. Porque eu testei ele em todas as áreas e ele se mostrou pra mim como um cara bom pra mim. Então, logicamente, ele deveria me pedir em casamento. Enquanto que do outro lado o cara pensa, caramba, tive tudo que eu poderia ter de uma esposa se eu tivesse que pedir em casamento, ainda bem que não preciso, né? E aí quando o cara obtém tudo que ele quer, que ele gostaria, sem que ele tivesse que pedi-la em casamento, ele não vê motivo nenhum para pedir em casamento. Meio que o casamento já perde o significado para esse cara, por quê? Porque ele já está casado. Praticamente falando, ele já está casado com essa mulher. Ela que não entendeu. Então, enquanto a galera por aí gosta de ficar metendo louco de que o homem ele é safado, o homem sai por aí, faz test drive com as mulheres até escolher uma que ele realmente vai casar, mentira. O que você mais vê aí fora é mulher fazendo test drive com os homens. O cara começa a se interessar por ela e ela precisa, para tomar uma decisão que é totalmente dentro do emocional, testá-lo em todas as áreas para ver se bate, para ver se rola uma química, para ver se o emocional dela aprova ele. Aí ela toma uma decisão racional que legitima o emocional dela. Então muitas testam o cara em várias áreas. E quando ele passa nessas áreas, ela começa a pressionar o cara dentro dessa relação para que ele peça logo ela em casamento. E é justamente essa fase que começa a ficar conturbada. Nessa fase o cara começa a se sentir muito pressionado a fazer uma coisa que para ele já nem faz mais sentido. O que me levanta uma pergunta. Cara, será que é incapacidade delas de entender isso? É incapacidade intelectual? Essa é a minha pergunta. É uma incapacidade intelectual ou elas sabem que é assim, elas sabem que o homem pensa isso, portanto ele não pede, mas elas não ligam? Elas não aceitam porque eu sei que se eu aceitar isso seria, né, um caminho regresso, seria um caminho de regressão ao que se vivia no patriarcado opressor e eu não quero isso. É isso, eu prefiro acreditar que é isso. Porque se for isso, pelo menos ela tem capacidade de ler a realidade, de entender como as coisas funcionam, mas só se recusa mesmo. Bate o pezinho, sabe como é que é? Não vou mudar.
beleza, paga as consequências que virão com o futuro, não tem problema, né? Mas pelo menos não é dificuldade, né? Não é ignorância, não é dificuldade mental de entender por que as coisas estão acontecendo como estão. E aí chora, né? E tal. E aí vem aquele fator. Accountability, responsabilidade, culpa. Quando eu falo culpa, né? Tipo assim, ó, culpa de adulto, não é? Não é que você é culpada pelo mau caratismo de outra pessoa. Não. Mas você tem ali a sua parcela de responsabilidade no seu destino se você resolveu ignorar todos os sinais que você viu de que aquela pessoa não era uma pessoa honrada e correta para você, para a tua vida. Observe. Ei, você também tem a impressão de que trabalhar muito hoje em dia já não garante mais nada? Tem gente estudando por anos, se formando e no final tá desempregado ou ganhando muito mal? Como é que vive nessa incerteza? Senta aí e deixa eu te mostrar outro caminho. Hoje tem gente comum, sem formação, fazendo dinheiro pela internet e simplesmente criando artes no Canva. Calma, não é nenhum absurdo, nada fora da realidade. É que empresas, lojas, perfis de Instagram, todo mundo precisa de design o tempo todo. Mas a maioria não sabe fazer e paga bem pelo serviço. Por isso, você precisa conhecer o curso Profissão Designer. Você não vai só aprender a mexer no Canva, você vai aprender a transformar isso em renda de verdade. Criar artes que vendem, montar portfólio, encontrar clientes, cobrar pelo seu trabalho e fechar bons serviços. Isso parece um pequeno passo para sair do zero, mas na verdade é um grande passo para mais segurança financeira. Começar a ganhar dinheiro com design, mesmo sem experiência, você pode usar isso como renda extra ou transformar em um negócio digital. E o melhor, o acesso é vitalício. Uma vez que você adquiriu, é seu para sempre. Se identificou? É só escanear o QR Code que aparece na sua tela. Ou clica no link no comentário fixado. Mas não deixe para depois, porque quem começa antes, sai na frente. Ah, tá. Porque você falou em algum vídeo seu que a mulher é responsável pela escolha do Sim. pai do filho. Você é responsável pela escolha do pai do seu filho. Então... Você não é? Quem é responsável? A gente vive num mundo em que você escolhe o cara que você vai casar, namorar e ter filho, né? Percebe a dificuldade? Você percebe o choque? Todas elas... tipo, não, você não é responsável pela escolha do pai do seu filho? Agora posso responder? Não, eu quero que você obrigada, responda. ufa. Mas ele é responsável pelas atitudes que ele toma, do comportamento, das escolhas dele. Ele é um homem adulto, 100%. funcional. E você é né? responsável pelas suas. De escolher ele, certo? Sim. Mas ao longo de alguns anos, você é a mesma pessoa... Quanto tempo você tá com a sua mulher? 2 anos. 2 anos. Você é a mesma pessoa de 2 anos atrás? Eu acredito que o meu período de mudança de personalidade é um pouco mais longo, mas eu entendo o seu ponto. Como eu falei no início, merdas acontecem. Aqui, exatamente. Aí ele vai dar um argumento de que merdas acontecem e tal... Mas qual é o argumento que eu acho que seria mais apropriado para responder o questionamento dela? O problema é que aquela moça quis trazer no debate é o mesmo que provavelmente a maioria delas traria, tá? Não somos culpadas pela atitude mau caráter do cara. Qual é o argumento dela? Você é a mesma pessoa de 2 anos? Ela tá dizendo o seguinte, você pode casar com um cara que você julga bom, ou seja, aí é que tá a tua responsabilidade, né? Você escolher alguém que você julga bom, ou um cara ok, e ele mudou da água pro vinho. A gente sabe que esta pode até existir, mas isso é a exceção. Na regra, existem sinais. Nem sempre a moça capta todos os sinais de malandragem, mau caratismo. Geralmente quem capta? Papai. Papai vem e fala, não quero você com esse cara aí, não quero envolvimento com ele. Ai, pai, mas eu amo ele. As mais ousadinhas, né, pegam lá e somem com o cara no mundo. Fogem de casa, certo? Muitos casos já se ouviu aí, né? Inclusive, muitas romantizam esse tipo de atitude, de rebelião para com o pai e a vontade da mãe. Geralmente são essas que comem o pão que o diabo amassou. E o discurso feminista ele vai vir como comichão nos ouvidos delas, em que eles vão dizer assim, é uma estrutura que protege ele pensa que ele pode fazer isso e assim com você e falar dessa forma porque é uma estrutura e não sei o que. Ela, é mesmo, né? Não fui eu, né? Não fui eu que escolhi mal, não é? Caramba, realmente, eu não tenho culpa de nada do que está acontecendo. Sou uma grande vítima de uma estrutura projetada para me oprimir e me escravizar. Esta não é a regra. Casos assim podem até existir, né, de um cara que mudou da água para o vinho. Mas tanto homens quanto mulheres apresentam sinais. A diferença é que entre os homens, quando um cara chega e diz, aconteceu isso e aquilo comigo, os amigos começam a dar toda uma lista pro cara, de tudo que esse cara não enxergou naquela mulher. Dizem, ela já agiu dessa forma, uma vez eu cheguei na tua casa, ela apontou o dedo na tua cara, gritou na tua cara, você não falou nada, você não se impôs, teve essa e aquela situação e tal. Cara, você errou, você teve a sua parcela de responsabilidade de onde você está agora. É assim que homem fala com outro homem. Enquanto que elas não têm muito esse hábito. Elas se acolhem umas às outras
e não se importam nem um pouco com todos os sinais que elas deixaram passar. Como no caso aqui, em que a moça conta, né, que as coisas foram acontecendo, né, as coisas foram chegando num ponto. Eu duvido muito, tá? Não sei da história pessoal, mas duvido muito que houve ali um conservadorismo no início dessa relação, na construção dessa relação, tipo permissão de pai, análise da parte do pai, pudor sexual, alinhamento de valores e metas na vida, etc, né? Você já sabe. É meio difícil de acreditar. Eu tendo a acreditar que outras coisas vieram antes. Eu não posso bater martelo e julgar ninguém, mas é o que parece, pelo menos é o caso da maioria. Então, enquanto a tradição guardava e protegia e instruía a mulher para que ela não se colocasse por suas emoções nessa condição, as fêmeas de hoje, sem tradição, sem regras, sem nada, se encontram cada vez mais nesse quadro. A coisa tende a piorar. Eu vou ser bem honesto pra você com relação a uma coisa. Às vezes eu até entendo algumas mulheres que falam assim, cara, eu não vou dar o braço a torcer. Imagina, né? Seria reconhecer que estavam erradas o tempo todo, né? Seria reconhecer tudo isso. E você observa que até dentro de um relacionamento existe a dificuldade de dizer pro marido, meu bem, desculpa, tá? Eu me perdoa. Pequei contra ti, homem, né? Não fazem isso, né? Imagina num coletivo, né? Imagina um reconhecimento coletivo de que tudo foi um equívoco, né? Foi uma leitura burra e tola e rasa de toda a tradição, do propósito da tradição. Não era prender e escravizar, era proteger e instruir. Mas eu digo pra você que eu tenho dificuldade de acreditar que haverá uma grande mudança. Eu sou honesto com você com uma coisa. Eu acredito que boa parte delas sabe da verdade, sabe que é assim que funciona, entendeu? Sabe como é que é a vida real, entende? Elas sabem. Imagine que é tipo aquelas meninas que são entrevistadas na rua pelos caras e os caras perguntam sobre atletas trans e todas elas dizem uma coisa, mas quando o cara faz uma proposta pra elas, do tipo assim, você enfrentaria, você sairia na mão, elas voltam atrás. É tipo aquelas entrevistas que você vê na rua, que o cara pergunta assim, pô, você é a favor que a mulher possa abortar? Aí elas dizem, claro que sim, em qualquer caso. Aí o cara fala, e se tivessem como descobrir, assim como descobrem doença mental, que a criança vai ser homossexual, você é a favor que aborte? Aí elas dizem, não, aí não, porque seria preconceito. Então, tipo, ou seja, a partir daquele momento, ela tá disposta a revogar o direito da mulher de tirar o bebê, única e exclusivamente se o bebê for gay. Porque existe uma hierarquia woke, né? A vida gay, depois o direito da mulher, não sei o quê. Enfim, eu não sei como elas organizam isso aí na cabeça delas. Mas o ponto é, a maioria sabe que muito do que ela vive, as decisões que toma, é incoerente. É buscando o interesse próprio, mesmo que não tenha coerência. A maioria delas sabe disso. E por isso eu não acredito que vai haver uma mudança no macro. Porque por uma questão de ego e orgulho, não vão retroceder. Não vão retroceder. Uma ou outra aqui, sabe, em grupos seletos, vão retroceder, algumas vão ser preservadas, e ali a coisa vai se constituir. Vai haver uma... Cara, eu prevejo que a taxa de natalidade ela vai ter uma decrescente gigantesca justamente por causa disso. Esse fenômeno aí. Muitas não vão aceitar. E a idade vai chegando, entendeu? Então não é nenhuma questão de não vai conseguir casar. Não, é porque não vai ter como ter filho mesmo. Vai tentar fazer tratamento e o caramba, mas vai ter um, talvez. Tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo com a mente de muitas delas, mas parece que não entendem que o tempo tá passando. Já tá lá na porta, entendeu? Não tem como mais, sabe? Vão se permitindo entrar em romances, entende? Assiste ali a novela, assiste ali o dorama e não sei o quê, e usam da juventude pra entrar em dramas, sabe? Pra entrar em romances e não sei o quê. Nessa brincadeira, a fase fértil passa. E o que sobra? Nada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, apoie esse canal como você puder. Se inscreva você que não é inscrito no canal Fala Caras Resurrection. E presta atenção nesse recado. Aviso importante. A partir desse momento, vídeos de temáticas de relacionamento à luz da Bíblia serão postados apenas nesse canal. No canal clássico, manteremos as transmissões das lives e os cortes das lives, com os melhores momentos destacados. Mas aqui... Aqui, meu amigo, continuaremos a odisseia do desmascarar das Jezabéis. Então, se você gosta desse trabalho e acredita na nossa mensagem, considere apoiar este canal se inscrevendo, deixando seu comentário e seu like e mandando sua singela contribuição pelo link do LivePix que se encontra na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Estamos próximos de monetizar esse canal. Então, cada vídeo que for postado aqui, não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possível para a monetização, porra!